Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para falar do novo treinador do Botafogo, o português Renato Paiva. Foi a melhor escolha? Por que foi escolhido? Qual é o pensamento da torcida do Botafogo acerca da escolha de John Textor para a temporada 2025. A gente vai dissecar aqui também a coletiva do Renato Paiva e vamos falar um pouquinho de como as torcidas dos antigos clubes do Renato Paiva se manifestaram após a saída do treinador, o que se fala do trabalho do treinador nessas equipes, para a gente entender um pouco mais sobre o novo treinador do Botafogo. Mas depois da vinheta. Falta pouquinho pra gente chegar à marca de 40 mil inscritos aqui no Dois Toques. Conto com vocês, hein? Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo que quer saber um pouco mais sobre o Renato Paiva. A maioria dos torcedores do Botafogo ontem, assim que a notícia saiu, tinha um sentimento de muita frustração. Afinal de contas, os nomes ventilados tinham muito mais gabarito internacional. E até os nomes nacionais, logo após o anúncio do Renato Paiva, começaram a surgir como: eu preferia o Renato Gaúcho do que o Renato Paiva. Eu preferiria o Tite ao Renato Paiva. Enfim, muitas coisas foram faladas, mas após a entrevista coletiva do Renato Paiva, eu vi um posicionamento diferente de grande parte da torcida do Botafogo que acompanhou. Primeiro, porque John Textor ficou falando 20 minutos, explicando as razões pela escolha do treinador português. E algo que ficou muito esclarecido, e deveria, na verdade, ter sido esclarecido antes, porque tem muita informação trocada, enviesada e que não é passada com fidedignidade. Nem todos os profissionais com quem John Textor conversou eram potenciais treinadores do Botafogo. Ele vai citar o caso de um café que ele tomou com o Paulo Fonseca há 3 anos. E em nenhum momento o Paulo Fonseca foi cotado para ser treinador de uma das suas equipes. Mas aquele café, aquela conversa, fez com que John Textor conhecesse o pensamento do Paulo Fonseca e o Paulo Fonseca conhecesse a filosofia da Eagle. Hoje, 3 anos depois, o Fonseca é treinador do Lyon. Então, na verdade, é um grande network que John Textor, com muita calma, com muita tranquilidade, ele explica isso, fez nesses 2 meses, após a saída do Arthur Jorge do Botafogo, mas nem todos os profissionais com quem ele conversou eram potenciais treinadores para o Botafogo. A escolha do Renato Paiva, ela é uma escolha, segundo John Textor, que se justifica por 3 fatores muito importantes. O primeiro, a habilidade de se trabalhar com jovens jogadores. Vale ressaltar que isso é uma forma de ativo para as SAFs. A SAF não é só o clube de futebol. A SAF não é só o título ao final da temporada. SAF é dinheiro. SAF é venda de jogadores. SAF é ganhar mais do que perder. Então, é claro que saber lapidar jovens jogadores é importante para os cofres do Botafogo, dos clubes da Eagle. A gente sabe que a Europa gosta de jovens jogadores. Quanto melhor trabalhado o jovem, melhor se vende o jovem. Para isso você precisa de uma comissão técnica especializada nisso. O Renato Paiva é um especialista em trabalhar jovens jogadores. Afinal de contas, ficou 15 anos no Benfica. O Renato Paiva tem 15 anos de trabalho de base no maior clube de Portugal. Recebeu propostas da Série A do futebol português, à época, recebeu propostas da Série A do Campeonato Espanhol, àquela época, mas preferiu ficar no Benfica e desenvolver-se para se tornar um treinador do mesmo nível de treinadores grandes hoje em dia e que começaram da mesma forma. Vou pegar os últimos treinadores do Botafogo. O Luís Castro ficou 10 anos na base do Porto. Assumiu o Porto B, por pouco tempo assumiu a equipe principal do Porto e depois foi rodar por Portugal e depois pelo mundo, antes de chegar no Botafogo. O Bruno Lage a mesma coisa. Ficou quase 10 anos no Benfica, em todas as divisões de base, treinou a equipe principal, foi campeão, rodou e,
antes de chegar no Botafogo, já tinha experiências no futebol inglês, por exemplo, na Premier League. Depois volta para o Benfica. O Arthur Jorge também ficou muitos anos no Braga, em todas as divisões de base do Braga, até assumir a equipe principal do Braga e chegar ao Botafogo. Esse é um caminho dos grandes treinadores portugueses. Não dá para garantir que todo treinador que faz esse caminho vai ser um treinador vencedor. Mas para ser um treinador vencedor, me parece que esse caminho é muito importante nessa escola de treinadores portugueses. E o Renato Paiva tem todo esse caminho de base do Benfica. Chega até o Benfica B, que é a equipe profissional do Benfica que disputa a segunda divisão, né? E vai seguir o seu rumo no futebol internacional. O Renato Paiva, ele tem uma preferência de trabalho por clubes da América. Teve experiência na América do Sul, Brasil, Equador e na América do Norte, no futebol mexicano. O Renato Paiva, na primeira experiência dele, pós-Benfica, que é no Independente Del Valle, é uma experiência de um clube que tem um pensamento semelhante ao do Bahia, ao do Botafogo. E por que o Independente Del Valle tem um pensamento semelhante? Porque a estrutura do Independente Del Valle é uma estrutura de SAF, muito semelhante também à SAF. Então é esse pensamento de desenvolver jovens talentos, criar mentalidade vencedora na base, aproveitar os jogadores no time principal, vendê-los por uma fortuna e montar equipes competitivas. E o Independente Del Valle consegue, com o Renato Paiva, em 2022, na temporada 21-22, pela primeira vez sagrar-se campeão equatoriano. E se nós pegarmos, por exemplo, Independente Del Valle e América Mineiro, foi um jogo que ficou marcado um 3-0 no Independente Del Valle, o jogo ficou marcado pela classificação da equipe equatoriana para a Sul-Americana, já que para a Libertadores apenas os 2 primeiros do grupo passam, né, para as oitavas de final. No caso, América Mineiro e Independente Del Valle brigavam pela vaga na Sul-Americana. A equipe do Renato Paiva goleia por 3-0, com essa característica muito clara. O Renato Paiva gosta que todos os jogadores saibam o que fazer com a bola, inclusive o goleiro. O goleiro deve ser participante ativo do jogo, porque Paiva gosta de manter as áreas povoadas, povoar o espaço, preenchimento de espaços. Para ele, futebol é exatamente isso, preenchimento de espaços. E ele vai falar sobre isso num podcast com o nosso amigo Cantarelli, lá no Charla. Acompanha aí só um trechinho. O que é o jogo de futebol? Para mim, é um jogo de ocupação e criação de espaços. Tu tens que dar 20 passos até chegar ao golo adversário. Não. Se a linha defensiva adversária estiver no meio campo, tu com um passo nas costas podes fazer um golo em 2 passos. E quando se fala em preenchimento de espaço para a criação de novos espaços para se atacar, preenchendo-os novamente, isso a gente via muito nesse Independente Del Valle. Ele recuava o time para trabalhar a bola, assim o adversário vinha para cima e ele conseguia no toque de bola, todos participando do toque de bola, preencher os vazios e atacar com mais homens do que os defensores. Havia uma dificuldade clara dos times do Renato Paiva em atacar linhas defensivas de bloco, ou seja, times muito recuados. Então era preciso estratégia. E ele, no Independente Del Valle, conseguiu estabelecer essas estratégias para vencer adversários que jogavam mais recuados e explorar adversários que davam espaços. Gosta muito de jogar com 2 pontas abertos, explora muito o ataque dos laterais e gosta de trabalhar com o camisa 9 como pivô. Exatamente o caso do Igor Jesus. Conquista o título equatoriano pela primeira vez na história do Independente Del Valle e monta a equipe que vai ser campeã da Sul-Americana em cima do São Paulo com o Independente Del Valle. Ele não é o treinador, ele não chega até a final da Sul-Americana, mas ele monta toda a espinha dorsal de classificação para a Sul-Americana e depois vai sair para treinar o León do México. Para Renato Paiva, um salto na carreira. Mas o Independente Del Valle continua com a sua espinha dorsal para ganhar mais um título na temporada, o da Sul-Americana. O feedback dos torcedores, da diretoria, com a saída do Paiva, é de lamento. Os torcedores do Independente Del Valle não queriam a saída de Renato Paiva, afinal de contas, o treinador que conduziu a equipe equatoriana ao seu primeiro título nacional. E tinha uma espinha dorsal muito interessante de jogo.
No León, ele não tem um rendimento parecido com o que tem no Independente Del Valle. A exigência é muito maior, o campeonato também muito competitivo, e ele não vai conseguir muitos louros na equipe mexicana. Mas o trabalho no León, que foi o mesmo no Independente Del Valle, a utilização de jovens, o trabalho dos jovens, a utilização no profissional, a transição bem feita, com calma, isso chama a atenção do Grupo City. Afinal de contas, são 15 anos de experiência no Benfica, título no Independente Del Valle, criando uma cultura de jogo muito clara, e o Grupo City queria isso para o Bahia. Uma cultura de médio, longo prazo. Um trabalho de médio e longo prazo. Renato Paiva chega no Bahia, conquista um título, é campeão baiano. Pode não ser grande coisa, mas para o que o Bahia significava naquele momento da chegada do Renato Paiva para o cenário nacional, o campeonato baiano era o mínimo, mas precisava ser feito. Àquela altura, o Vitória não estava na primeira divisão e o Bahia quase que não tinha rivais à sua altura. Ele conquista o campeonato baiano e, vale dizer, é o primeiro ano de SAF do Grupo City. Apesar de o histórico de altos investimentos, o time do Bahia era um time muito frágil. O time do Bahia ainda era uma versão muito incipiente, iniciante, prematura do que viria a ser um Bahia de 2025, um time que está muito apto a chegar na fase de grupos de uma Libertadores da América. Renato Paiva tem o respaldo da diretoria, dos jogadores, dentro do Bahia muito bem visto, a ideia de jogo muito bem aceita. Alguns garotos vão ser introduzidos no rodízio do time principal, essa transição começa a ser feita. Todavia, a pressão externa, discussões com a imprensa, pressão de torcida, principalmente da torcida organizada do Bahia, que vai erguer lá uma faixa com o Renato Paiva e as orelhas de burro. Isso incomodou muito e isso fez com que ele pedisse demissão. Contra o Grupo City, contra os próprios jogadores que gostavam do estilo de jogo do Bahia. Agora, interessante saber que muita gente fala, se não fosse o Rogério Ceni, o Bahia estava na segunda divisão. O Renato Paiva, ele entrega o Bahia, naquele momento, na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um time que foi eliminado na Copa do Brasil, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Brasil, para o Grêmio. Nenhuma vergonha. Nada de falar, olha que trabalho medíocre. Tá? O Bahia, em 2023, àquela altura, conseguiu uma classificação nas oitavas de final, conseguiu ir para as quartas de final e perdeu nos pênaltis para um grande clube, copeiro, o Grêmio. Até aí tudo bem. O desempenho em termos de resultados no Campeonato Brasileiro é muito ruim, 16ª colocação. Mas, curiosamente, Rogério Ceni, que vai pegar o Bahia, ele vai entregar o Bahia ao final da temporada exatamente na 16ª colocação. Ou seja, o trabalho do Rogério Ceni e o trabalho do Renato Paiva foram, em números, em termos de resultados, extremamente iguais. Com a diferença de que o Grupo City queria respaldar o treinador português por conta dos resultados a médio e longo prazo. Mas no Brasil a gente sabe que isso não dá certo, isso não funciona. O último clube do português foi o Toluca do México. No Toluca do México, após fazer um bom campeonato mexicano clausura, ficando na 3ª colocação, vem a eliminação no mata-mata. Isso gera, de certa forma, uma frustração muito grande, todavia, ele vem com tudo, com mais investimentos, o Toluca vem com mais investimentos no Apertura. E no Apertura, a campanha do Toluca é até melhor do que foi no clausura. Ele encerra a fase de pontos corridos na 2ª colocação. Um futebol vistoso, a torcida diz que o time recuperou a autoestima, a vontade de jogar futebol, um futebol ofensivo, propositivo. E eu destaco aqui um jogo que é Toluca 4, América do México 0. Um 4-0 para cima do time do André Jardine, que seria o campeão daquele ano. Em um baile. Um futebol extremamente propositivo, rápido, inteligente. Palavras que o John Textor usou para definir o estilo de jogo de Renato Paiva. Um estilo de jogo rápido e inteligente. Apesar de tudo isso, enfrenta o próprio América na fase mata-mata.
não consegue eliminar a equipe de André Jardine, perdendo os 2 jogos por 2-0. O que nós vemos após a saída do Paiva, do Toluca, são alguns torcedores, e aqui você está vendo alguns comentários, lamentando a saída do treinador. Alguns torcedores dizendo que Paiva recuperou a alegria do Toluca em jogar futebol, lamentando o troca-troca de treinadores, algo que não é só comum no Brasil. Por essas e outras, John Textor afirma que Renato Paiva seria o treinador com mais potencial para assumir a ideia de jogo que ele quer implantar no Botafogo em 2025. Exatamente igual aconteceu em 2024. O nome de Arthur Jorge foi uma bomba para os torcedores. Ninguém conhecia Arthur Jorge. Em termos de título, Renato Paiva tem até mais títulos do que tinha Arthur Jorge. Também tem mais rodagem, mais experiência. Em termos de escola, a mesma escola portuguesa, formado na base, buscando experiências internacionais. Mas tem um aspecto negativo. Nos playoffs, pelo menos na equipe do Toluca, Renato Paiva não mostrou um desempenho razoável. Além das eliminações no Apertura e no Clausura, na Conca Champions, uma eliminação para uma equipe muito abaixo tecnicamente. Venceu o primeiro jogo por 2-1, vencia o segundo jogo por 2-0 e tomou uma virada de 3-2, sendo eliminado. Nos playoffs, a última equipe de Renato Paiva, Toluca, fracassou. Mas o bom futebol apresentado pode ser uma esperança para o Botafogo. O Botafogo, certamente, é o melhor time que Renato Paiva tem nas mãos de todas as equipes que já comandou. É uma oportunidade com 1 mês de treinamento para o treinador português conseguir mostrar aos torcedores que é muito mais do que uma aposta. Assim como o jornalista do grupo GE, André Rizek, disse, eu repito, darei a Renato Paiva o benefício da dúvida. Não era o treinador que o torcedor do Botafogo esperava, mas a entrevista coletiva na Botafogo TV mostrou que está longe de ser um treinador que não conhece futebol. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.